Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso primeiro momento de oração, louvor, gratidão a Deus e reflexão nesse ano de 2022. Que possa este tempo, esta palavra te encontrar em paz, descansado e, sobretudo, esperançoso, principalmente na certeza de que Deus está conosco, caminha conosco e nos dará o necessário, o essencial para fazermos de 2022 um ano repleto de possibilidades, esperanças, sobretudo um ano em que cresceremos na graça de Deus, no seu poder, na sua misericórdia. Enfrentaremos com certeza desafios, dificuldades, mas sairemos vitoriosos em todas as coisas, porque assim a palavra de Deus nos promete, porque estamos sendo aperfeiçoados por Deus, porque estamos sendo amadurecidos, preparados, porque estamos, como já dizia, né, o poeta, o caminho se faz ao caminhar, estamos fazendo o nosso caminho, sobretudo porque Cristo vai conosco neste caminho. Queridos irmãos e irmãs, é muito comum, quando nós chegamos nesta época, né, de início de ano, é muito comum, muitas das vezes, se tivermos passado por experiências difíceis, nutrirmos uma espécie de tentativa de apagar de memórias, né? O ano passado talvez tenha sido muito delicado para a maioria de todos nós, e muitas das vezes não quisemos, né, ali próximo do final do ano, guardar nenhuma memória. Mas a palavra de Deus, ela nos leva a refletir e a pensar que todos os tempos e todas as épocas na presença de Deus são importantes, fazem parte do nosso crescimento, e em todas elas, né, porque Cristo está conosco, nós podemos nos considerar vitoriosos. Eu gostaria de, nessa primeira reflexão do ano de 2022, trazer a palavra de Deus, a perspectiva de que, por mais que tenhamos sido provados no ano passado, por mais que tenha sido um ano de desafios, né? E talvez você tenha percebido, né, muita dificuldade das pessoas comemorar, né? Aqueles anos que são mais difíceis, as pessoas se limitam, elas trazem, nutrem esperanças, mas é sempre uma espécie de timidez, de dificuldade, dada as dificuldades do ano que passou. Mas o apóstolo Paulo, num texto que nós conhecemos muito especialmente, né, nos alerta, né, a refletir e a pensar, né, sobretudo de que somos sempre vencedores, né, em toda e qualquer ocasião e situação. Ali no capítulo 8 de Romanos, né, há um trecho que nós trazemos sempre ao nosso coração, à nossa memória, mesmo que tenhamos, né, como foi 2021, né, um ano da pandemia, mesmo que estejamos sendo provados, né, e aí até pela morte, né, como foi um ano extremamente difícil. Ali a palavra diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você deve ter reparado, o apóstolo Paulo, ele usa a expressão, né, dentro desse todos esses antagonismos, né, capazes de algum modo de potencialmente, né, nos afastar da graça e do amor de Deus, nem as coisas do presente, nem o futuro, nem o porvir. Ou seja, quaisquer que sejam as épocas, nada nos separa do amor de Deus. Este texto primoroso da palavra de Deus, poderoso, né? Ele nos dá a ideia de que quaisquer que sejam as nossas expectativas, né? Quaisquer que sejam
ou seja, o modo como estamos enxergando o ano passado, esse início de ano, as dificuldades que ainda persistem, o temor de novas retomadas, né, da pandemia, possibilidade de distanciamento social, né, a própria situação econômica que decorrente da pandemia, que pode se arrastar, quaisquer que sejam as épocas, né? Nem o passado, nem o presente, nem o porvir, em nenhuma circunstância nos separa do amor de Deus. Esta é uma certeza, querido irmão, querida irmã, extremamente poderosa, que nos faz até por colocar de lado a maneira como a gente possa ter visto o ano passado, a maneira como a gente encara esse novo ano, mas nos dá a certeza de que possa, né, ter havido situações difíceis, portas podem terem se fechado em 2021, desafios, dificuldades, o medo pode ter rondado os nossos corações, mas nada, nenhuma dessas circunstâncias altera o fato de que Deus nos ama, de que Deus está do nosso lado, de que Deus nos capacita. E por isso, o ano que começa, né, como um porvir, como um futuro, como um desconhecido, é apenas mais um trajeto da nossa caminhada, né? É mais um trajeto da nossa experiência, né? Podemos pensar que o que nos reservar 2022, Deus estará do nosso lado, né? Deus estará conosco e nos tornará vitoriosos e nos tornará mais que vencedores, né? Não importam as circunstâncias. Fato é, queridos irmãos e irmãs, que no momento da dificuldade, no momento em que a vida mais nos prova e nos testa, no momento em que a gente costuma muitas das vezes olhar para o passado, olhar para as marcas que estão no nosso corpo, ou no nosso coração, ou na nossa vida, em muitas circunstâncias nós nos sentimos mais frágeis, pequenos, ilimitados, em muitas circunstâncias nos sentimos carentes, mas todas essas circunstâncias são para demonstrar para todos nós de que Deus, ele nos assiste, ele nos capacita. Em algum momento da nossa trajetória, nós olharemos para este tempo difícil que estamos atravessando e veremos o quanto ele nos aperfeiçoou e veremos o quanto ele foi significativo para nós e pode até ser que muitas das estratégias que estamos tomando hoje, muito dos caminhos que de alguma maneira estamos sendo propensos ou obrigados a tomar, muitas das coisas que fazemos hoje, com lágrimas, ou com medo, ou com chateados, né? Muitas das alterações da nossa caminhada e da nossa rota que fazemos hoje nos levarão a bênçãos, a um futuro promissor, a experiências marcantes, a atividades, né, e coisas significantes na nossa vida, e então olharemos lá no futuro para o passado e poderemos dizer que em todas as coisas fomos mais do que vencedores, porque a dificuldade da pandemia, a dificuldade da recessão, a necessidade que tivemos de modificar as nossas vidas nos levou a realizações, nos levou a vitórias, nos levou a bênçãos. Eu comentei com os irmãos e irmãs da igreja, né, no momento da vigília, lendo esse texto, e quando nós lemos todo o capítulo 8, né, da carta aos Romanos, muitos de nós imaginamos que o apóstolo Paulo é alguém não suscetível a dificuldades, porque ali ele tece considerações dignas de um super-homem, né? Dignas de alguém que não teme nenhuma dificuldade. Ao contrário, ele escreve este texto, ele nos lega esse testemunho ao final da sua vida, ao final dos momentos da sua experiência. Não foi quando ele levava as 40 chibatadas que ele disse que nós somos mais do que vencedores. Não foi quando ele
acabou de se tornar preso uma segunda e uma terceira vez, que nós somos mais do que vencedores e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi ao longo do tempo, né? Nós podemos verificar em uma de suas cartas que ele lamenta o seu estado de abandono quando ele diz: todos da Ásia me abandonaram, né? Porque ele estava encarcerado. Mas, em outra epístola, ele diz: a minha situação de encarcerado, as minhas algemas contribuíram para o evangelho. Porque muitas pessoas vêm me ver por curiosidade e eu tenho a oportunidade de falar de Cristo. Ou seja, neste momento, não é muito fácil para nenhum de nós encontrarmos, né, perspectivas, se a gente está mudando a rota, se a gente está fechando alguma porta, abandonando algum projeto, deixando o outro de lado, tendo que se lançar no desconhecido. É difícil para nós expressarmos com convicção: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Ou somos mais do que vencedores, né? Por meio de Cristo que nos amou. No momento da incerteza, no momento do desconhecido, na hora em que estamos ainda percebendo a dor, a gente não tem condição de fazer com a mesma ênfase, com a mesma certeza do apóstolo Paulo. Mas podemos fazer pela fé. Podemos abraçar o novo ano, o novo tempo, podemos seguir em frente. Se mudamos a rota, podemos cantar e louvar a Deus, certos de que ela é nova, mas não é novo o amor de Deus na nossa vida. Se desfizemos de algum sonho, de algum projeto, podemos abraçar outros, na certeza de que Deus transforma todas as dificuldades em bênção. Se estamos caminhando sem alguma expectativa muito próxima, podemos prosseguir, porque mais cedo ou mais tarde, Deus se revela nas nossas vidas, nos abençoando. Queridos irmãos e irmãs, é com essa certeza de que nós queremos começar 2022 na convicção de que nada nos afasta do grande amor de Deus, né? Nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade, nenhuma alteração. Nada nos impedirá de continuarmos sendo amados, cuidados e guardados por Deus. Vamos ouvir o cântico e vamos nos preparar para iniciar esse ano, colocando nossas vidas, nosso trajeto, para que nós possamos também, ao longo deste ano, né, também dizer como o apóstolo Paulo, né? Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Vamos ouvir o cântico. Sei que não estou sozinho, que nesse meu caminho você vem comigo. Eu sei que apesar das tentações e até mesmo provações, jamais sou vencido. E na hora do perigo, você está bem perto. Nos momentos mais incertos, você é o amigo certo. Quando tenho algum problema, contigo eu converso. Tu és meu Deus, meu Salvador, o dono do universo.
Graças a Deus, queridos irmãos e irmãs, fica bem mais fácil iniciar o ano a partir dessas convicções. Fica bem mais fácil lançarmos-nos ao desconhecido, sabendo que nada nos separa do amor de Deus. Fica bem mais fácil iniciarmos 2022, sabendo que nós somos mais do que vencedores. Já vencemos. O ano não começou ainda, mas chegaremos ao final dele como vencedores. Se cairmos, teremos alguém para nos levantar. Se falharmos, errarmos, tomarmos uma direção inadequada, o Espírito Santo nos chamará, nos conduzirá. Se pecarmos, por meio do sangue de Cristo, seremos lavados e purificados e poderemos retomar o caminho. Ou seja, enquanto nós caminharmos com Cristo, enquanto reconhecermos nossa dependência dele e mantivermos a nossa oração, ainda que falhemos, terminaremos esse ano como vencedores. E sempre o temos sido com a graça e com a presença do Senhor. Então, vamos seguir em frente e Deus nos surpreenderá. Vamos continuar caminhando com aquilo que tem sido possível, com aquilo que a vida tem nos permitido, com aquilo que Deus nos tem dado. Vamos seguir em frente, caminhando, que em breve, muito em breve, tudo se esclarece. E poderemos, quem sabe, ainda no final deste ano ou um pouco mais à frente, não nos preocupamos com isso, olharemos para trás e testemunharemos que tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que tem nos marcado profundamente e às vezes até revirado a nossa vida de cabeça para baixo, é Deus agindo nas nossas vidas, escrevendo a nossa história. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos agradecer a oportunidade da vida e tudo que temos pela frente. Deus Todo-Poderoso, Pai querido e santo, nós te damos graças e te louvamos, ó Pai. E o fazemos com temor e tremor, ó Pai. E o fazemos na humildade da condição de teus filhos e filhas, de teus servos e servas. Obrigado por nos tornar mais do que vencedores. A corrida nem mesmo começou, se tomarmos como metáfora o início deste tempo, deste ano. O ano nem começou ainda, mas podemos nos considerar vitoriosos. Haveremos, claro, Senhor, de enfrentar desafios, mas Tu estarás conosco. Poderemos até sentir medo, provados, tentados, angustiados, poderemos enfrentar quaisquer situações, mas o Senhor nos abençoará, nos sustentará com a Tua graça, com Teu amor. O Senhor se fará presente nas nossas vidas, o Senhor nos iluminará e, ó Pai Santo, venceremos mais uma vez com a Tua presença, com a Tua graça. Que o Senhor continue a abençoar toda a nossa comunidade de fé, que o Senhor nos inspire todos os dias do ano de 2022. Nos capacite naqueles que for mais difícil, naqueles dias que forem mais desafiantes, nos dê paz naqueles dias que parecerem que estaremos atravessando um vendaval, nos dê graça, sabedoria quando estivermos sendo provados ou tentados, ilumina-nos, ó Pai, quando estivermos indecisos, receosos, mas em todos esses dias ao longo deste ano, confirma em nosso coração a certeza da Tua presença, confirma em nossas vidas de que o Senhor está presente, de que o Senhor está abençoando, confirma, Deus amado, bem no fundo do nosso coração, de que não temos caminhado sozinho, de que quaisquer dos dias, das circunstâncias ou do tempo que estamos atravessando, o Senhor se faz presente, o Senhor está conosco ao caminhar, o Senhor nos abençoa e por isso nós podemos dizer, como o apóstolo diz, somos mais dos que vencedores, ó Pai. Portanto, Deus querido e amado, abençoa teus filhos e filhas, nos dê saúde,
ó Pai, graça, sabedoria e força. Sustenta aqueles que estão se recuperando da sua saúde. Nós continuamos lembrando da nossa irmã Bia, pedindo por ela, pela sua vida. Sustenta todas as famílias, todos os casais da nossa igreja. Sustenta a nossa juventude e continua, ó Pai, a nos proteger. Mesmo que esteja havendo talvez um novo ciclo da variante desta pandemia, proteja-nos onde quer que nos encontremos, para podermos sempre te louvar, para podermos nos reunir, seja aqui nesse momento, seja na igreja, para podermos erguer mãos santas e louvarmos a tua bondade, fidelidade e a tua constante presença. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Assim nós oramos, te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, que você tenha um início de ano extremamente abençoado. Que sua primeira semana de trabalho, de descanso ou de lazer ou na presença dos seus familiares seja uma semana repleta da paz, do amor, da graça e da misericórdia do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e confirme em seu coração que você é mais do que vencedor.